vídeo de hoje, falaremos sobre no que creem os seguidores de Lúcifer, Satanás ou Beelzebu. Lembrando que aqui em nosso canal temos diversos vídeos relacionados a esse e outros temas. Se você pretende ver mais vídeos com esse tema, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Vamos ao assunto de hoje. De acordo com um antigo manuscrito beneditino, o diabo em um determinado dia concebeu a ideia de estabelecer uma igreja. Embora seus ganhos fossem consistentes e substanciais, ele se sentia humilhado por desempenhar um papel avulso por séculos, sem organização, regras, cânones, rituais ou qualquer estrutura. Ele vivia, por assim dizer, dos fragmentos divinos, das negligências e atenções humanas. Não havia estabilidade, nem regularidade. Por que ele não teria sua própria igreja? Uma igreja do diabo seria um meio eficaz de desafiar e destruir as outras religiões de uma vez por todas. A igreja do diabo Machado de Assis. No centro do altar, encontra-se a cabeça recentemente decapitada de um bode, enquanto o sangue do animal é compartilhado entre os crentes, que o espalham sobre seus mantos vermelhos. Os rostos, constantemente abaixados, são dificilmente identificáveis sob os capuzes que os cobrem. No meio da sala, uma virgem está nua e amarrada pelos pés e mãos, com os membros esticados para se ajustarem ao enorme pentagrama sob seu corpo. A cena parece fictícia, e de fato é. Na realidade, religiões que afirmam adorar ou cultuar entidades como Lúcifer, Satanás e Beelzebu estão muito distantes dos estereótipos de Hollywood. A Quimbanda, de origem africana, é uma religião sincrética, assim como a Umbanda. No entanto, ao contrário da Umbanda, a Quimbanda se dedica ao trabalho com entidades que, na cosmovisão umbandista, lidam com forças malignas. Portanto, a Quimbanda e a Umbanda têm diferenças em seus princípios fundamentais. Isso não implica que a Quimbanda seja uma versão maligna da Umbanda. Os conceitos de bem e mal, presentes nas religiões abraâmicas, como o cristianismo, judaísmo e islamismo, são mais relativos nas crenças afro-brasileiras. Originária do Ocidente, a Igreja de Satã, ou Satanismo moderno, foi fundada por Anton Szandor LaVey, conhecido como o Papa das Trevas, em 1966. Mais do que uma religião propriamente dita, seus seguidores pregam a valorização dos instintos humanos em oposição ao estoicismo cristão, como a resistência à tentação e a busca pela moralidade rígida. Em contraste com o estoicismo judaico-cristão, LaVey promovia o hedonismo, ou seja, a busca pelo prazer individual e pela satisfação dos desejos carnais. O culto AOS, Espíritos Poderosos Falecidos, Luciano Carregan, sacerdote do templo de Quimbanda Maioral Beelzebut e Exu Pantera Negra, é um dos 4 principais representantes da corrente 49, uma das diversas ramificações da Quimbanda. Ele explica que a corrente 49 é principalmente centrada no culto AOS, Espíritos Poderosos Falecidos, Exus e Pombagiras. Carregan também afirma que os princípios mais importantes da filosofia que ele segue estão relacionados à rejeição do que é imposto pelas estruturas morais, sociais e religiosas de matiz cristão conservador. Luciano também é proprietário da editora Via Sestra, especializada em magia e ocultismo, particularmente em tradições ligadas ao caminho da mão esquerda, que se concentram na individualidade e na quebra de tabus sociais, muitas vezes associados ao que é comumente chamado de magia negra. Ele explica um pouco sobre os esforços para diminuir o preconceito da sociedade em relação à Quimbanda e ao ocultismo em geral. Estamos trabalhando em várias frentes para tentar desmistificar gradualmente a Quimbanda. Carregan afirma que ele e outros representantes costumam dar entrevistas, participar de podcasts
e que recentemente retomaram a publicação regular da Corrente 49 por meio de sua página no Facebook. Também devemos mencionar os livros de Danilo Copini sobre a Quimbanda, que somam mais de 1000 páginas sobre o assunto. São publicações que merecem ser lidas, estudadas e comparadas, conclui. Outra variação da mesma religião, a Quimbanda Xambá, surgiu entre as décadas de 1950 e 1960, resultando da fusão entre a Quimbanda Nagô e a magia universal, um sistema de magia que evoca anjos, demônios e outras divindades. O historiador Tomás Herler, adepto dessa linha, afirma que os trabalhos se concentram principalmente nos Exus, que costumavam ser marginalizados em nossa sociedade, incluindo prostitutas, infratores juvenis, assassinos, bandidos, malandros e trabalhadores pobres, entre outros arquétipos comuns em nossa realidade social. Herler explica que na Quimbanda Xambá, os Exus são subordinados a entidades maiores, que são responsáveis tanto pelo bem quanto pelo mal. Acreditamos que em nossa Quimbanda, essas entidades estão sob a regência das divindades Belzebu e Lúcifer, que chamamos de maiorais. A visão dos quimbandistas sobre essas entidades é muito diferente da visão cristã. Luciano Carregan explica que Lúcifer, Beelzebut e maioral são termos associados a divindades, espíritos e conceitos que se entrelaçam e podem se confundir facilmente na Quimbanda. Ele acrescenta que Lúcifer é um título que significa portador da luz e esteve associado a várias divindades antigas, especialmente nos mitos gregos e romanos relacionados às estrelas matutinas e vespertinas, como Héspero e Eósforo. Para Luciano, grande parte do nosso imaginário coletivo sobre o diabo está relacionada à literatura clássica que retratou a figura diabólica em tempos antigos, em obras como O Paraíso Perdido, de John Milton, A Divina Comédia, de Dante Alighieri, e nas lendas germânicas de pactos diabólicos, como retratado em Fausto, de Goethe. Segundo o sacerdote, os portadores da luz são diversos. Lúcifer e Beelzebut também são títulos de duas legiões de espíritos muito importantes para a Quimbanda. Carregan acredita que o imaginário coletivo sobre o diabo como uma figura que representa o mal tem raízes nos processos colonizadores ao longo da história. Ao longo da história, as conquistas imperiais geralmente tinham motivações pseudo-religiosas e buscavam o controle e a dominação dos povos. O expansionismo imperialista tinha como objetivo a exploração, escravização e pilhagem das riquezas naturais dos outros. Tomás Herler explica que, para a Quimbanda Xambá, Belzebu e Lúcifer são entidades diferentes, cada uma com funções específicas. Belzebu, em nossa visão, é uma divindade de polaridade dupla, representada pela mesma imagem de Baphomet, considerado pai e mãe de todos os Exus e Pombagiras, com poder de geração. Lúcifer é o segundo maioral, o príncipe de nossa egrégora, senhor da vitalidade humana, sexualidade, prosperidade e vitória. Ele também esclarece que ambas as divindades existiam muito antes das tradições cristãs, mas foram reinterpretadas de maneira negativa. Nossa visão delas é de deuses que governam a magia, deuses que são mais antigos do que o próprio surgimento do cristianismo e que foram demonizados pela cultura monoteísta. Para a Quimbanda, Lúcifer e Belzebu não representam um mundo de trevas nem são essencialmente divindades malignas. Não os vemos como demônios que governam o inferno ou que atormentam a vida dos pecadores, induzindo seres humanos ao vício, à pobreza ou a qualquer coisa comum na visão cristã fundamentalista, afirma Herler. Ele conclui dizendo que, apesar das diferenças, o objetivo dos quimbandistas não é atacar o cristianismo. Deve ficar claro que, embora nossa visão não seja cristã, não somos anticristãos nem contra qualquer outra fé. Somos ensinados a respeitar as escolhas religiosas e pessoais das pessoas.
A Igreja de Satã prega o individualismo e a busca pelos desejos carnais, em contraposição à busca cristã pela virtude. O indivíduo é visto como Deus e demônio simultaneamente, e cabe a cada um decidir qual lado de si prevalecerá em cada momento. Os símbolos usados, como pentagramas, cruzes invertidas, a figura antropomórfica do bode Baphomet e o número 666, são principalmente provocativos, destinados a chocar a sociedade cristã e a apropriar-se de símbolos que representam oposição ao cristianismo. A corrente também é conhecida por ter adeptos no mundo do entretenimento, como os cantores Marilyn Manson e King Diamond. Apesar de a Igreja de Satã ser a mais famosa, existem outras vertentes satanistas que algumas delas acreditam em Satanás como uma divindade. Uma delas é o satanismo anticósmico, que adota uma cosmovisão que remonta aos mitos sumérios. Os satanistas anticósmicos acreditam em uma oposição entre o cosmos, que representa a ordem no universo, e o caos, que representa a transformação. Para os adeptos dessa linha, o mundo perceptível é uma ilusão criada por uma divindade autoritária, o demiurgo, e a ruptura com esse universo ilusório levaria o adepto a uma iluminação pré-cósmica. Uma das comunidades satanistas anticósmicas mais conhecidas é a Ordem Misantrópica Luciferiana, OML ou MLO, na sigla em inglês. Os princípios da OML estão resumidos no livro Liber Aserate, de Frater Nemidial. A ordem rejeita a doutrina de Anton LaVey e descreve seus seguidores como imitadores de satanistas que criaram uma forma fraca, não dinâmica, sem essência e pacifista, ateísta, que eles chamam de satanismo. Uma das primeiras figuras ocidentais a se identificar publicamente como seguidor de Lúcifer foi o britânico Aleister Crowley, na primeira metade do século XX. Crowley sintetizou um complexo sistema de magia em seu livro da lei, que incluía evocações a demônios e entidades de religiões praticadas por povos antigos. Ele desenvolveu uma filosofia chamada Telema, cujo principal ensinamento é: faça o que tu queres, há de ser o todo da lei. Conhecido como a Grande Besta 666, Crowley afirmava ter incorporações do deus egípcio Horus e estudou a Goetia, um compêndio de evocações de 72 espíritos que, segundo os adeptos da Telema, remonta ao rei Salomão. Crowley influenciou personalidades da cultura pop como Alan Moore, os Beatles, Ozzy Osbourne e Raul Seixas. Ele também era amigo próximo do poeta Fernando Pessoa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Abraços a todos, muitas bênçãos.